Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar um pouco sobre a arte pós-moderna, né? Como é que a gente pode encaixar a arte nesses rótulos, né? Moderno, pós-moderno, lembrando do tempo em que, da linha do tempo da história, certo? A arte, gente, ela é o produto de cada sociedade. Tá bom? Então, se a gente vive numa época moderna, os títulos o tipo de arte que é produzida nessa época é considerada arte moderna, certo? Se a gente vive numa época pós-moderna, então a arte é considerada uma arte pós-moderna, certo? Então, como é que eu vou identificar isso, Érica? Explica aí pra gente. Gente, o pós-modernismo, né, que é exatamente isso que a gente vai falar agora, que é o momento em que a gente está vivendo atualmente, ele deu lugar a uma vertente muito grande de novos artistas, né? Uma enxurrada de novos artistas influenciados, logicamente, por todos os movimentos artísticos que vivemos antes, tá certo? Não dá pra gente desligar uma coisa da outra, tá certo? O pós-modernismo ele está intimamente ligado à questão sociocultural e à estética que traz ali o capitalismo mandando no mundo contemporâneo, tá certo? Então, o pós-modernismo ele acompanha a história da sociedade desde os anos 1950 até os dias de hoje. Então, a gente tem aí o modernismo, né, e o pós-modernismo. O modernismo ele pode ter finalizado historicamente em 1950 e deu sequência ao pós-modernismo, tá? A gente tem aí alguns movimentos pós-modernistas que significam arte contemporânea, né? A pop art, a op art, minimalismo, arte conceitual, happening, fluxos, video art, performance, instalação, land art e hiperrealismo, tá certo? Então, aqui a gente atribui o surgimento de todos esses estilos artísticos, Érica, principalmente a industrialização e o surgimento da tecnologia, tá certo? Os meios de comunicação, a informática, tudo foi uma revolução responsável pela mudança de visão que o homem tem dentro da sociedade e da relação do homem com o seu próximo e com as coisas que o acompanham, né? Com as coisas que o permeiam, que o envolvem, tá certo? Então, assim, a tecnologia ela pode ser a base de muitas artes que a gente vai estar conhecendo agora e vai conhecer muito mais para frente, tá certo? Então, a arte pós-moderna, gente, ela pode ser chamada de arte contemporânea. Pode sim, dá para encaixar as duas coisas aí, tá certo? Então, toda a produção cultural envolvida na contemporaneidade está dentro de um mundo cheio de signos, cheio de significação, tá certo? O real, ele é deixado de lado e é facilmente substituído por uma simulação. É o cenário que o hiperrealismo acha o seu espaço, tá certo? Então, a gente pode dizer que o pós-modernismo e a arte moderna inauguraram aí uma nova forma de arte ser representada para a gente, a partir dos questionamentos do próprio Marcel Duchamp, né, que a gente tem aqui, todo mundo se lembra da fonte do Marcel Duchamp, né, que é dos principais símbolos de questionamento da arte moderna, tá certo? Então, pensando nisso, a, os estudiosos eles consideram que a arte não tem limites, então a gente já tem um novo elemento aí quando você traz todas as características das escolas artísticas, dos movimentos artísticos anteriores e junta a tecnologia. Então, não dá para imaginar o que seria, o que é que vem por aí, tá certo? Com o advento da tecnologia. A gente tem o neoexpressionismo. Gente, o neoexpressionismo, ó, duas palavras, neo-expressionismo, neo-expressionismo, juntas quer dizer novo expressionismo. O expressionismo já era um movimento que existia. E o novo expressionismo, ele nasceu a partir das características originais do expressionismo.
tá certo? Então, ele nasceu lá na Alemanha por volta de 1980, tá certo? Então, o objetivo dele é resgatar a linguagem da pintura, tá? E aí a gente tem as influências do próprio expressionismo, como eu falei, do simbolismo e do surrealismo, tá? Então a gente tem aí essas questões aí para serem levadas em conta. Quer dizer, Érica, que o neoexpressionismo pode ser considerado, ele deve ser considerado uma arte nova, pura, ou ele pode ser considerado só uma espécie de expressionismo melhorado? Não, gente, não. Ele é um movimento novo, certo? Ele teve como base, veja bem, não só o expressionismo, ele teve como base também o surrealismo e o simbolismo também. Então já existem características não só do expressionismo aí dentro, do neo-expressionismo ou do neo-expressionismo, tá certo? Então, sim, ele pode ser considerado um movimento diferente, um movimento novo, ok? Então, os artistas desse movimento, eles resgataram a pintura, né, que até então estava muito repetitiva, estava muito cansativa aos olhos dos artistas, logicamente, tá certo? Então, a gente tem alguns artistas aqui que são conhecidos, lógico que surgiram outros, a gente tem outros no cenário artístico aí, tá? Entre eles o Sigmar Polk, o Gerhard Richter, o Anselm Kiefer, o Georges Bazely, certo? Então temos essa galera aí toda fazendo o novo expressionismo aí, utilizando a linguagem da pintura. Aí a gente tem também o New Pop, né? O que seria isso? Gente, resgatando aí a arte pop, o pop art, certo? Então, quando o Andy Warhol morreu, que é o grande nome da arte pop, em 1987, muitos artistas que se inspiravam na arte de Andy Warhol, né? Eles ficaram órfãos, entre aspas, né? E resolveram dar continuidade, resgatar as características da obra do Andy Warhol e de toda a arte pop, né? A pop art, para colocar as suas próprias impressões sobre o mundo, tá bom? Então, com o acréscimo também deles entenderem que, por ser um novo estilo artístico, eles tinham que imprimir a sua característica específica, característica nova, né? Então eles utilizavam muito as características do dadaísmo, né? Que eram os ready-mades também, estavam muito juntos ali, certo? Então lembrem disso daí quando a gente for falar sobre as características. Quando a gente for falar sobre as características do New Pop, né? Que é um novo pop, certo? Nova arte, pop art, ok? Então, não esqueçam. Ou nomes principais aí desse movimento. Jeff Koons, Gary Ham, Cady Noland, Ellen McCollum, Kumar Melamed, certo? A gente tem essa galera aí toda. Lembrando, características principais, resgate aí da pop art com pitadas do dadaísmo. Lembrem-se do queridíssimo Andy Warhol, ok? Então, um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.